a geopolítica que a gente tem da Segunda Guerra Mundial para cá nem sempre existiu. O Egito estava lá, a Arábia Saudita já estava lá, eventualmente, mas outros povos todos ganharam as suas definições de natureza geopolítica, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso havia uma definição até com nomes semelhantes, mas que caracterizavam o nome da terra, mas não necessariamente o status político de estados organizados. Isso já aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Os judeus e palestinos sempre se deram bem. Sempre se deram bem, é uma coisa que o pessoal não sabe. Que eles viveram muito, muito bem. E se confraternizavam, houve paz entre judeus e palestinos, morando em Jerusalém, em Israel e nos arredores todos durante séculos, séculos. De fato, foi da Segunda Guerra Mundial para cá, depois do Holocausto, quando ninguém queria ficar com os judeus. Isso é uma grande hipocrisia, todo mundo dizer que foi um absurdo o que Hitler fez. Foi mais do que um absurdo, foi um anticristo, foi um pré-anticristo encarnado fazendo aquela tentativa de destruir toda a semente de Abraão. Isso é uma outra história, eu já escrevi bastante sobre isso. Mas os outros povos que hoje barbarizam a barbaridade inequívoca e diabólica do que Hitler fez, ficam dizendo e só contestando o que Hitler fez, e o que ele fez é para ser contestado eternamente. Mas ninguém queria os judeus. Os americanos não queriam, era uma cota pequenininha para judeus migrarem para lá. A Inglaterra não queria judeus, a França não queria judeus, a Espanha não queria judeus, ninguém queria judeus na Europa. Botaram os judeus em navio e disseram: se virem, vão para o lado de lá. Essa migração que a gente vê hoje, vindo do Oriente Médio e África e Norte da África para a Europa, e especialmente entrando pela Itália, Lampedusa, essas regiões, em 1948, 49 e a seguir, era um fluxo da Europa para o Oriente Médio, para as praias que hoje compõem o litoral de Israel. Era para lá que eles tinham que ir. Quando chegavam lá, começavam a enfrentar dificuldades, porque vinham em grandes números em navios. Começou a haver reação dos egípcios, que já eram um Estado organizado, e profundamente influenciado pela União Soviética. Começou a haver outro tipo de reação de todos os povos árabes, porque aí houve uma catequese antijudaica em toda a população árabe dos países todos em volta, e aí os conflitos foram se exacerbando. Com essa catequese externa, aumentaram os conflitos. E como os israelitas que foram para lá vinham do trauma europeu, dos campos de concentração e de Hitler, o que acontece é que eles não queriam nunca mais ficar sem a terra deles. Mas como tomar posse da terra deles se eles tinham ficado fora de lá do ano 70 da nossa era até 1948? É muito tempo para você chegar, abrir a Bíblia em Deuteronômio e dizer: olha, através de Moisés, Deus falou que os termos de Israel iam da região tal a região tal, de Dan a Berseba. E ainda tem alguns outros textos do Velho Testamento que estendem muito mais ainda a extensão desse território. Esse documento não existia em nenhum cartório internacional, mundial ou terráqueo, só na Bíblia. E quem estava lá morando há praticamente 1.900 anos, 1920 anos, não tinha por que pensar e dizer: vamos sair daqui e chegar para lá.
Mas como também o grande problema, o nó górdio, é a religiosidade de ambos os grupos religiosos em relação à cidade de Jerusalém, os israelitas não voltavam para Israel, mas todo ano brindavam e diziam: ano que vem Israel. Diziam isso, mas ficavam fora. Podiam ter voltado muitas vezes, mas eles foram se acomodando nos muitos lugares onde viveram, como costuma acontecer com povos em estado de desterro, como aconteceu com os armênios, como aconteceu com vários outros. Então, quando voltaram por causa do que aconteceu no Holocausto, os árabes disseram: bom, esses caras estão chegando aqui agora e querem tomar Jerusalém e fazer de Jerusalém a sua capital espiritual, como eles nunca deixaram de dizer que Jerusalém era a sua capital espiritual. Os judeus e os palestinos e os árabes todos diziam a mesma coisa por causa da presença de Maomé. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.